convite para eu falar um pouco sobre a minha relação com a osteogênese. Eu, assim como ele, tenho osteogênese imperfeita tipo 3. Eu estou com 37 anos e ao todo eu tive contabilizadas um total de 88 fraturas. Só contabilizo essas fraturas que me tiram de circulação por muito tempo. Foram 88, a última delas em fevereiro passado. Eu estava no carnaval em São Paulo, levei uma queda, fraturei o crânio e tive o rompimento de uma artéria no cérebro, a meninge média direita. Mas tô ok, tô legal. Falar da relação com a osteogênese, bom, eu entendo o mundo a partir da cadeira de rodas. É muito difícil para algumas pessoas compreenderem isso. As pessoas acham que a gente que tem deficiência é um bando de coitado e reza a Deus toda noite para andar e sair correndo, feito umas gazelas malucas no meio da rua. Não, eu não sou assim. Eu gostaria de não fraturar mais, evidentemente. A fragilidade óssea me dá riscos. Agora, isso nunca me impediu de curtir a vida numa boa. Tanto é que eu estava no carnaval. Seguidamente eu vou há uns 3, 4 anos já, que eu vou para São Paulo, apesar de morar no Recife, isso não faz muito sentido. Eu trabalho, sou jornalista, sou assessor de imprensa da Chesf, era repórter especial de cultura e crítico de cinema do jornal O Estado do Ceará, aí em Fortaleza. Fui assessor de imprensa do governo do Estado do Ceará. Enfim, viajei e tal. Eu sempre respeitei as limitações do meu corpo, mas também nunca deixei de me arriscar. Muitas vezes eu me coloco à prova, assim. Pulei de parapente, fiquei no cordão de isolamento de um bloco de carnaval. Que dia foi louco. Eu sei dos riscos, mas eu não me furto a corrê-los. Como eu disse, eu gostaria de não fraturar mais, mas fraturo. Eu não tomo nenhuma medicação, ao contrário de outras pessoas que eu conheço que fazem uso do pamidronato, eu não tomo. A última vez que eu falei com o Roberto Bruno, que era meu ortopedista desde a infância, ele achava que eu não tinha necessidade por conta da baixa incidência de fraturas dentro do meu histórico de idade, né? Então, achava que não tinha necessidade, mas eu preciso começar a pensar nisso daqui a pouco. A gente convive com preconceito, com a discriminação, não apenas por sermos pessoas com deficiência, mas também porque nossa deficiência é muito específica, muito característica, né? A gente chama muito a atenção, né? Então, quando a criança ali no meio do shopping center cutuca a mãe e diz: "Olha, mãe, parece um Goblin". Parece mesmo. Mas é isso. É uma criança, a gente tem que aprender a lidar. E tem que aprender a lidar com a vida, um dia ela acaba. Com osteogênese, sem osteogênese, um dia ela acaba. Não sei se esse depoimento serviu para muita coisa, espero que o Vitor aproveite. Um beijo grande para todo mundo. Tchau. A osteogênese imperfeita é uma doença rara de origem genética provocada por uma falha no colágeno, o tecido formador do osso. Esta falha resulta em uma estrutura óssea extremamente frágil, sujeita a fraturas contínuas, inclusive durante o período de gestação. Daí porque o número de fraturas relatado por Vinícius, apesar de alarmante, não é um absurdo. Os pacientes costumam ter dezenas de fraturas, ossos curvos e ainda baixa estatura, esclerótica azulada e o rosto triangular. Além disso, alguns também têm dentes acinzentados e frágeis e podem apresentar surdez. Apesar de todas essas características, a pessoa com osteogênese pode levar uma vida normal, como qualquer outra pessoa. Uma doença rara, também conhecida como uma doença órfã, é uma doença que afeta uma pequena percentagem da população.
No caso da osteogênese, temos um caso entre 20.000 nascidos. A primeira descrição da osteogênese imperfeita na literatura médica data de 1715. Porém, existem confirmações de sua manifestação muito antes disso. Uma delas está no Museu Britânico em Londres, aí na tela agora. Trata-se de uma múmia egípcia datada do ano 1000 a.C., que mostra alterações no esqueleto, nos dentes e nos ossos longos, típicas dos portadores da doença. Outra que vale menção é o líder da invasão escandinava na Inglaterra no último quarto do século IX, conhecido como Ivar o Desossado, que também seria afetado pela doença. Além disso, um fêmur esquerdo, datado do século VII, com características de Oi, foi encontrado na Inglaterra. Em nenhum desses casos, ressalte-se, a osteogênese era reconhecida pelo nome ou como doença. Ao longo dos anos, ela recebeu várias denominações, sempre relacionada ao pesquisador que encontrava algum traço da doença e a batizava com seu nome. Assim, ela se tornou conhecida, por exemplo, como Síndrome de Ekman-Lobstein, em homenagem ao médico, patologista e anatomista franco-alemão Jean Frederick Lobstein e ao médico sueco Olof Jakob Ekman. Ou ainda, Síndrome de Vrolik, devido ao anatomista e patologista holandês Willem Vrolik. O sueco Ekman citou a doença em sua tese de doutorado em 1788. Já o alemão Lobstein pesquisou a condição em adultos no ano de 1833. Em 1849, Willem Vrolik identificou a doença em recém-nascidos. Em 1831, o também alemão Edmund Axmann descreveu a doença nele próprio e em seus dois irmãos, citando pela primeira vez a esclerótica azulada como uma das particularidades da doença. Olá, meu nome é Fátima Benicaso. Atualmente sou a presidente da Associação Nacional de Osteogênese Imperfeita. Estou aqui a convite do Vitor Vasconcelos, do Sem Barreira, para contar um pouquinho da história da osteogênese imperfeita no Brasil e da ANOI, que é a Associação Nacional de Osteogênese Imperfeita. Sou mãe de 2 pessoas com a osteogênese, né? Hoje meus filhos, um está com 35 anos e o outro 32 anos, ambos têm um diagnóstico do tipo 3. Temos em nosso cadastro 1.302 pessoas com algum tipo de osteogênese, né? Isso está no nosso site, já tem 1.302 pessoas. Sabemos que o tipo 2 e o tipo 3 são a forma mais raras. Com o tratamento, né, com a portaria, com esse ganho, nós percebemos que a dor diminuiu, né? Que as crianças e adultos sentiam muitas dores, teve reduções das fraturas, melhorou o funcionamento, teve assim, ganhos de marca do desenvolvimento, aumentou a massa óssea, né? A gente consegue ver diferenças grandes na comparação com a densitometria óssea, facilitou as correções ortopédicas e possibilitou a marcha, que se parecia uma coisa quase que impossível. A osteogênese de 10 anos atrás, ela contava uma história. Hoje a gente conta uma história mais bonita, né? Vamos dizer assim, com pessoas mais sem medo, mais segura, a gente mais entrosamento, né? Os pesquisadores da osteogênese imperfeita reconhecem atualmente
17 tipos diferentes da doença. Elas se diferenciam entre si pelos sintomas, incidência de fraturas, características físicas do paciente e pelos níveis de letalidade. Em 1979, o médico australiano David Silas, um dos maiores patologistas estudiosos em osteogênese, desenvolveu o que ficou conhecido mundialmente como a classificação de Silas, estabelecendo 4 tipos diferentes da doença. Esta classificação perdura até hoje e serviu de referência para os demais cientistas desenvolverem os outros tipos da doença. Vamos conhecê-las um pouquinho mais no gráfico a seguir. O tipo 1 é uma forma leve e não deformante que se manifesta mais tarde, aos 20, 30 anos, com perda leve da resistência óssea. O tipo 2 é a forma mais grave de todas. Em geral, os portadores morrem ainda dentro do útero ou logo depois do nascimento. O tipo 3 surgem deformidades graves, como consequência das fraturas espontâneas e do encurvamento dos ossos. Dificilmente o paciente consegue andar. Já o tipo 4 é de deformidades moderadas na coluna, curvatura nos ossos longos, especialmente nos das pernas, e baixa estatura. A osteogênese imperfeita não tem cura, mas existem formas de minimizar o sofrimento e as dores dos seus pacientes. O medicamento pamidronato disódico é uma dessas formas. Ele pertence à família dos bisfosfonados de segunda geração. O uso dos bisfosfonados se baseou na experiência dessa classe de medicamentos em adultos com osteoporose para diminuir a incidência de fraturas. A medicação é aplicada comumente em pacientes abaixo dos 18 anos, pois eles têm mais dificuldade em ingerir a cápsula do aledronato disódico, outro medicamento utilizado no tratamento. A resposta ao tratamento do pamidronato e aledronato tem mostrado significativa diminuição das dores, aumento da mobilidade e, consequentemente, da independência dos pacientes, redução da incidência de fraturas e aumento da densidade mineral dos ossos. Em novembro de 2018, Sem Barreiras publicou a matéria Mães relatam a experiência de seus filhos com o pamidronato, em que conversou com 4 mães de pacientes de osteogênese de 4 localidades diferentes do país. Uma delas é a catarinense de Balneário Camboriú, Luciana Fiamucini, mãe de Rafinha, de 4 anos. Segundo ela, o filho toma pamidronato desde os 7 dias de nascido. Ele teve uma aceitação maravilhosa, sem nenhum efeito colateral, comemora. Crislene Araújo, outra entrevistada, é mãe de Lucas, 19 anos, e Gabriel Araújo, 17, ambos com osteogênese. Segundo ela, Lucas tomou pamidronato de 2001 a 2016, dos 2 aos 17 anos. Já Gabriel ainda toma, tendo iniciado em 2002, quando tinha 1 ano de vida. Segundo ela, as primeiras aplicações provocaram uma reação respiratória e óssea bem forte, chegando a inchar as partes quebradas. Com o tempo, as reações desapareceram e os benefícios surgiram. Foram tantos, principalmente na mobilidade e na ausência das dores, que eram constantes. A mineira de 7 Lagoas, Thaís Caldeira, é mãe de Miguel, de 6 anos. Ela conta que o filho começou a tomar pamidronato
com 15 dias de nascido e atualmente toma de 6 em 6 meses. O Miguel teve um efeito colateral no primeiro ciclo, um pouco de febre, mas foi só no primeiro dia e logo passou. Por fim, o blog conversou com a paraense Kendra Sayag. Olá, me chamo Kendra Sayag, sou de Belém do Pará. Tenho 3 filhos, sendo que um deles tem osteogênese imperfecta, que é o Leon Sayag. Ele tem 3 anos e 11 meses. Ele tá indo para a escola, tá muito empolgado, feliz. A primeira fratura do Leon foi dentro do útero, que eu tava com 6 meses de gestação. Eu fui fazer um exame de pré-natal, nós descobrimos que o Leon tava quebrado. Tava o fêmur esquerdo e o fêmur direito quebrado. Aí a gente começou a investigar o que poderia ter acontecido. Nós esperamos o Leon nascer. O Leon não nasceu com nenhuma fratura. Depois de 15 dias em casa, o Leon se machucou. Quebrou, né? Quebrou a perninha. Que a gente não tinha nenhum relato na minha família. Nem na minha, nem do meu marido. Aí foi com conclusão com todos os exames que o Leon nasceu. Quando ele nasceu, ele fez de ressonância, de chapas, de exames clínicos. Aí foi que se encaixou na osteogênese, que ele não tinha tantas características. Ele tinha as escleras azuladas e a fratura dentro do útero. Depois começou a aparecer o rosto meio triangular. O Leon, ele já teve 27 fraturas. A gente teve um pouco de dificuldades pra gente conseguir o medicamento pro Leon, porque aqui em Belém do Pará não tem. A gente começou a procurar um lugar mais perto daqui para ele tomar o medicamento. Aí começou as fraturas eram muito corriqueiras, assim, só nem precisava a gente pegar que ele se machucava. Ele dormindo, ele deitado, ele sentado no sofá, ele brincando no carrinho. Aí, com 3 meses de vida dele, a gente conseguiu uma vaga em Fortaleza, que a minha cunhada foi para lá, para Fortaleza, para tentar conseguir uma vaga pro Leon, que era um lugar mais perto de Belém. Até porque a gente tem outra filha, e agora temos um caçula. E a gente não queria ficar muito longe dela. Aí, então ele fez o medicamento, aí começou de 2 em 2 meses, depois ficou de 3 em 3 e agora está de 4 em 4 meses. Ele é uma criança inteligente, feliz, muito alegre, muito comunicativo. O Leon começou a falar com 7 meses de vida. Deus colocou ele no nosso caminho para ensinar a gente de alguma forma, para a gente ser mais humilde, para a gente ter compaixão com as pessoas. Só que Deus viu que o Leon precisava de um amiguinho. Deus mandou outro irmão para ele, além da Estrela. Aí Deus mandou o Eric, que fez 2 anos agora, que é o parceiro dele, é um amigo dele. Tudo que o Leon faz, o miudinho faz, vai atrás dele. São inseparáveis. O Leon fez uma cirurgia, primeira cirurgia dele, corretiva, do fêmur direito. Aí nós conseguimos, com um médico amigão nosso, que ele conseguiu montar uma estrutura na Unimed para operar o Leon. Operou o Leon com o Dr. Santilles. Hoje ele tá com a perninha dele. Tem nem um mês que ele se operou. Vai fazer um mês agora, dia 2 de março, que ele tá operado. E ele tá bem. Voltou aí pra escola. Esse é um pouquinho da minha história. Beijo. Uma das maiores dificuldades que os pacientes enfrentam em relação ao pamidronato é o preço.
Esse valor pode variar de 400 até R$ 1.000. Lembrando que o paciente precisa tomar a medicação 3 ou 4 vezes ao ano. Como veremos no vídeo a seguir, da presidente da Associação Nacional de Osteogênese Imperfeita, ANOI, Fátima Benicasa, ambos os medicamentos atualmente são fornecidos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Aqui no Ceará, o Hospital Infantil Albert Sabin é a referência no tratamento da doença. Em 11 de dezembro de 1999, fundamos a primeira associação brasileira, né, da osteogênese imperfeita. Com a primeira associação, nós tivemos muitos ganhos, né? E o primeiro ganho que foi fundamental foi a portaria de 2305 de dezembro de 2001. Essa portaria possibilitou o SUS, né, nos proporcionou o custeio do tratamento em 10 centros de referência para as pessoas com osteogênese imperfeita. Hoje nós temos 14 CROs, né, 14 centros de referência no Brasil todo. Bom, eu tenho 65 anos, eu sou gênero imperfeita. Meu depoimento aqui é para falar sobre a natação e a fisioterapia com a melhor qualidade de vida da pessoa portadora de osteogênese imperfeita. Desde criança, eu recuso a natação, minha mãe colocava na piscina, sempre na reabilitação de fraturas, né? Na época não existia nem fisioterapia. Então eu sempre adorei nadar e era uma forma de reabilitar das minhas fraturas. E eu fui me acostumando e quando jovem passei a nadar em vários lugares, academias, clubes, e realmente passei a nadar de forma normal, não era escola especial, certo? E eu nado 3 vezes por semana e faço fisioterapia 5 vezes por semana. Então a natação ela estimula a parte óssea, né? Limita a osteoporose, estimula a musculatura, o sistema cardiorrespiratório e, claro, psicologicamente eu me sinto ótimo. Eu consigo nadar, durante 1 hora sem parar. Eu sou o Victor Vasconcelos, o editor do blog Sem Barreiras e o dono da voz que vocês estavam escutando agora nesse vídeo. Eu tenho 42 anos, eu sou jornalista e tenho também osteogênese imperfeita. No final do ano passado, 2018, eu tive a ideia de criar dentro do meu canal do YouTube uma série de vídeos intitulada Sem Barreiras Ensina, com o propósito de passar algumas informações para vocês sobre algumas deficiências que recebem pouco espaço na mídia e que, portanto, as pessoas não conhecem tão bem. A escolha da osteogênese para fazer esse primeiro vídeo foi óbvia. Quando eu nasci, em janeiro de 1977, havia muito pouco conhecimento, mesmo na classe médica,
sobre a osteogênese imperfeita. Meus pais não receberam nenhum tipo de orientação acerca de fisioterapia, natação, não havia pamidronato na época, não havia essas cirurgias reparatórias, colocação de hastes, nada disso. A única orientação que eles passaram foi: proteja o Victor e não deixe que ele sofra acidentes, quedas ou pancadas, porque assim ele vai ter fratura. Ainda assim, por volta dos meus 15 anos, nós contabilizávamos cerca de 100 fraturas. Comecei a usar a cadeira de rodas quando eu tinha 11 anos. Até então eu usava aqueles carrinhos de criança, né? Trabalho como jornalista, já fui assessor de imprensa, trabalhei na Prefeitura de Fortaleza, trabalhei no Diário do Nordeste, fui diretor do Sindicato de Jornalistas, e agora, em 2011, eu criei o blog Sem Barreiras. Aos 39 anos, portanto 3 anos atrás, contratei a doutora Camila Napoleão, que é fisioterapeuta. Fisicamente hoje eu estou muitíssimo bem, obrigado. Tenho feito um acompanhamento nutricional também. Eu quero agradecer a vocês, eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas apesar de ser longo, apesar de ter ficado longo, eu acho que ficou muito legal e muito instrutivo. Essa era a intenção do vídeo, ser instrutivo, ensinar alguma coisa. Eu quero agradecer a todos vocês pela paciência, por ter assistido até agora. Quero agradecer as pessoas que contribuíram com esse vídeo, como eu falei, o Vinícius, a Célia, a Kendra, a Fátima Benicasa, presidente da ANOI. Muito obrigado a todos vocês. E no final, pessoal, eu queria pedir para vocês curtirem esse vídeo, se inscreverem no nosso canal. Eu vou deixar na descrição do vídeo os links para as nossas redes sociais, para o blog. Então, muito obrigado, grande abraço a todos vocês.